Bom bom dia a todos, bom dia família Gelfa, sejam todos muito bem-vindos à nossa doutrinária dessa manhã maravilhosa de domingo, onde teremos como palestrante o senhor Sócrates Catsívares. Ele é do Centro Espírita Harmonia e trará para nós as explanações do capítulo 164 do livro Vinha de Luz, com o título Acima de Nós. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Pai que nos envolva no Teu amor. Envolve, Senhor, o nosso planeta em paz, em equilíbrio, em harmonia. Abrando o coração desses homens que só pensam em guerra, Senhor. Envolve os nossos irmãos que estão passando por necessidades. Envolve a todos, Pai, no Teu amor. Que Sua paz se faça presente hoje e sempre. Vou ler aqui um trecho do livro Filhos de Deus, intitulado Bem de Deus. Não vou ler todo, porque eu deixo sempre para que depois vocês peguem para ler o restante, certo? Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos estimulantes enriquecem-te e te manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e torna-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Libera-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado, quanto até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos, para que os otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Obrigada e fiquemos então com o palestrante Sócrates. Obrigada a todos. Minhas amigas e meus amigos do Gelfa, muito bom dia, né? Bom dia para quem assiste, né, conosco, e também quem assistir depois, boa noite, boa madrugada, né, boa tarde. Hoje em dia, com a tecnologia, nós podemos assistir depois, né? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, que a Gelfa faz. E hoje vou falar sobre o tema Acima de Nós. E eu sempre comento, né, que quando nós somos enviados ao desafio da reencarnação, muitas vezes nós acabamos, mesmo com a maior das boas intenções, né, muitas vezes nós acabamos nos desviando, né, daquilo que nós planejamos antes de reencarnarmos. Nós entendo, né, que nós já somos espíritos suficientemente maduros para as, escolhermos as principais coisas que precisávamos aprender nessa reencarnação. Claro, nem tudo está escrito, aliás, pouca coisa está escrito, o destino, entendo eu, inclusive pelo estudo e interpretação da doutrina espírita, que nós vamos construindo o destino dia a dia, né? Mas nós fazemos um planejamento reencarnatório, né? Vamos
pensar, né, lá no plano espiritual, quando estamos lá, nós vamos pensar juntos, né, juntos com espíritos que querem o nosso bem, com espíritos que planejam a nossa reencarnação, nós vamos fazer um plano para a reencarnação que está por vir. E nós fazemos isso, né? E chegamos aqui cheio de ideias e ideais, né? Motivados assim por novas ideias, por novos conceitos, né? Porque o espírito vai sempre evoluindo. Tá? Hoje nós somos espíritos melhores que fomos ontem e amanhã seremos espíritos melhores que somos hoje. Então o espírito vai sempre evoluindo e nós vamos assim aprendendo novos conceitos, novas ideias, novas ciências, né? Novas maneiras de lidarmos com as situações, e muitas das situações que vivemos em outras vidas, né? Ou seja, a gente veio aqui, chega aqui cheio de novas ideias de liberdade, evolução, crescimento espiritual, de humanidade, de relacionamentos, com esse preparo todo que nós temos da espiritualidade superior, né? Que querem o nosso bem, né? Que querem o nosso bem e o bem da humanidade. Ora, estamos encarnando na humanidade desse planetinho azul, então essa boa espiritualidade quer que estejamos cumprindo com sucesso aquilo que foi planejado para o nosso próprio crescimento espiritual. Mas aí nós reencarnamos, né? Reencarnamos num mundo ainda que dá muita importância às coisas da matéria e pouca importância ainda às coisas do espírito, né? Num mundo ainda muito materialista. E caímos assim no que nós podemos dizer no conto da matéria, né? E vamos começando em função da própria pressão da sociedade, da família, e também da nossa preguiça espiritual, né? Onde vamos começar a dar mais importância às coisas do ego do que às coisas da nossa essência espiritual. Vamos mais ou menos meio que caindo numa armadilha, né? Vamos esquecendo o que nós viemos fazer aqui e começamos a dar voz a esse mundo material. Algo que nós já estamos fazendo há inúmeras reencarnações, há milênios, né? Estamos dando mais importância às coisas da matéria do que, na verdade, deveríamos dar a verdadeira importância às coisas do espírito. Então, é algo assim que nós já estávamos acostumados, né? Mas diferentemente daquilo que nós planejamos, né? Então, às vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas por que eu não poderia me lembrar de tudo, né? O nosso atual estágio evolutivo, né, ainda não permite que possamos ter toda a ideia ou toda a lembrança das vidas passadas, literalmente, né, do que fizemos em vidas anteriores, ou até mesmo literalmente daquilo que foi planejado para a nossa vida nessa reencarnação. Então, ainda nós não conseguimos ter essa recordação plena, né? Nós temos flashes, intuições, né? Nós temos percepções, nós temos ou podemos ter uma boa noção, sobretudo, do nosso planejamento reencarnatório. Mas a matéria em si, né? A atração, os atrativos que a matéria nos coloca, acaba impedindo essa nossa reflexão sobre o que é que nós viemos fazer aqui nesse planetinha azul, né? Também, na maioria das vezes, isso acaba até tornando a vida mais fácil, entre aspas, né? Mais fácil a gente lidar com as coisas do dia a dia
e serve muitas vezes como um pretexto nosso, né? Ah, eu não faço isso porque eu preciso trabalhar e trabalhar muito, eu preciso me dedicar a essa matéria, eu preciso me dedicar a esse estudo, eu preciso acumular riqueza, ou eu preciso. Aí outras pessoas falam, eu preciso dar um tempo aqui para tanto trabalho, então eu preciso me divertir muito, né? Muitas festas e outros prazeres que a vida da matéria nos proporciona, né? Eu não estou aqui fazendo apologia ao desapego total dessas coisas, porque se a gente faz isso, a gente acaba entrando no terreno da hipocrisia. Nós não somos ainda espíritos superiores, né? Ainda precisamos da matéria. Ora, se a gente não precisasse da matéria, o que é que nós estaríamos fazendo aqui, né? O Espiritismo nos mostra que espíritos que estão no nosso nível evolutivo, que estamos muito mais perto, muito mais próximos da linha de partida do que da linha de chegada, nós ainda precisamos da matéria para podermos evoluir, né? Precisamos burilar o espírito, né? Precisamos ainda desse choque com a matéria mais bruta para que o espírito possa evoluir. Existem alguns motivos, obviamente, que precisamos ainda desse lidar com uma realidade material, né? Por exemplo, estávamos falando da lembrança, é muito mais fácil a gente esquecer, né, de algo errado que cometemos no passado quando reencarnamos. Então, nós esquecemos quem fomos no passado, e isso dá uma certa tranquilidade para como se nós fôssemos começar algo novo, do zero, né? O espírito ele não começa do zero. O espírito ele traz uma carga de outras reencarnações, de outras experiências e outras vidas. Então, o espírito não vai começar do zero. Mas é como se fosse, né? Como se a gente desse uma nova chance para a gente mesmo, né? Então, isso é uma certa vantagem, a gente não se lembrar de tudo. Mas a desvantagem é que nós acabamos olhando para algo que deveria servir ao espírito, que são as coisas da matéria, e nós acabamos confundindo, né? Dando prioridade àquilo que deveria ser um suporte, deveria ser uma matéria-prima, deveria ser uma ajuda para que o espírito pudesse cumprir a sua jornada reencarnatória, né? Então, nós acabamos confundindo a coisa com a causa. A gente deve dar a devida importância à coisa, que é a matéria, mas a prioridade é sempre a causa, né? Que é o espírito. E aí a gente precisa despertar para o nosso crescimento espiritual, né? Porque a gente veio aqui, nesse planetinha azul, a gente planejou essa reencarnação, a gente não planejou ela para sofrer, né? A gente não planejou a reencarnação para passarmos por momentos de angústia, dor, sofrimento moral. Não é nada disso, né? A gente planejou essa reencarnação com o nobre propósito de aprendermos, né? Nós estamos reencarnados aqui para aprendermos coisas extremamente importantes para o espírito. Então, precisamos aprender as valiosas lições dessa reencarnação. Cada reencarnação, cada reencarnação é diferente uma da outra, tá? Então, é muito difícil e nós confundimos, na maioria das vezes, né? Nós queremos comparar a minha reencarnação com a de um amigo, com a de um parente, com alguém da família, com algum colega, né? Meio que tentando
olhar para a grama do vizinho, que, na maioria das vezes, achamos ela mais verde. Mas cada reencarnação tem um propósito de crescimento, de evolução espiritual através do aprendizado, e é um aprendizado particular, próprio, crescimento próprio, né? Então, nós não podemos olhar para uma reencarnação e dizer, fulano está com uma reencarnação mais fácil, né? Meio como uma invejazinha, olhando assim, fulano está com uma reencarnação mais fácil. Também a gente não pode olhar para outro e dizer, fulano está realmente passando por uma reencarnação mais complicada, né? Mais difícil. A gente não sabe, né? Eu acho que o principal é a gente dar importância à nossa reencarnação, né? Olhar para a nossa vida. Claro, nós estamos aqui também para ajudar o outro, né? Para ajudar as outras reencarnações, né? Ou seja, os outros espíritos que reencarnaram próximos a nós, seja em termos de tempo, seja em termos de localidade, né? Mas julgar, a gente deveria julgar, olhar, né? Refletir muito mais sobre a nossa reencarnação, né? Jesus já dizia, né? Vocês enxergam um cisco no olho do outro, né? Um argueiro no olho do outro, e não enxergam a própria trave que está no seu olho, né? Então a gente deve olhar para dentro de si e tentar verificar e analisar como é que está essa reencarnação, para a gente não cair nesse conto da matéria, né? Porque nós viemos cheio de bons propósitos, viemos cheio de lições importantes a aprender, e aí quando a gente chega aqui, né, é carnaval, é futebol, é Brasil, né, é Bahia, e a gente esquece, né? Muitas vezes a gente esquece das verdadeiras lições. Como eu disse antes, devemos dar importância, né, à matéria, afinal, estamos aqui para alguma coisa. Por exemplo, como eu disse, esquecer do passado é algo importante, né? Permite a gente começar do zero, também aprender, focar em coisas importantes, por exemplo, do nosso trabalho, né? Pode ser um crescimento interessante, né? Porque nós vamos enriquecer a nossa bagagem intelectual, porque é o que nós vamos levar daqui quando desencarnarmos, né? Vamos levar o nosso crescimento, né? O nosso aprendizado intelectual, vamos levar o nosso aprendizado de relacionamentos, que nós vamos também aprimorando, reencarnação a reencarnação, e vamos levar também o nosso aprendizado moral. Tá? Vamos crescendo pouco a pouco. O ideal é a gente sempre buscar balancear as questões, né? E é importante que a gente tenha isso em mente, né? Na maioria das vezes, como eu disse, nós acabamos fazendo aquilo que é mais fácil, entre aspas, né? Dando prioridade às coisas da matéria, dando prioridade a um instrumento que nós utilizamos, um instrumento psíquico, né? Que nós utilizamos na matéria, que chamamos de ego, né? A psicologia moderna chama de ego. E aí nós nos tornamos egocêntricos, né? Egoístas. Claro, o ego precisa existir, o ego precisa existir para que a gente possa lidar com a matéria, né? Como um centralizador, um organizador do papel que nós estamos exercendo aqui na matéria, mas ele também não é a causa principal, né? A causa principal é o espírito, a nossa essência espiritual. Tá? O, esse trecho do livro, né, Acima de Nós, é um trecho do livro Vinha de Luz, né? Na psicografia de Chico Xavier, um livro de Emmanuel, que mostra que os impérios da ciência, da religião, das forças militares, né, vão sucumbir um dia. Um dia elas caem, né, caso elas não estejam interligadas por um elo imprescindível, que é o elo do amor e da fé. Tá? Então é por isso que às vezes, mesmo quando a gente vem imbuídos, quando a gente vem imbuído de grandes coisas de mérito que viemos fazer aqui, né?
Se a gente não faz um julgamento, se aquilo que nós estamos fazendo tem a ver com a nossa essência, ou fazemos aquilo ali mais voltado em relação ao orgulho, aquilo que cai bem na sociedade, a gente acaba nos perdendo, né? A gente acaba nos perdendo ou acabamos até perdendo a reencarnação. Então, esse trecho do livro, né, ele traz essa reflexão aí sobre o ponto de vista da humanidade, né? Que existem povos, ou existiram e existem, né? Povos que dominaram o mundo, religiões que dominaram o mundo, mas que se esses povos, essas religiões, essas pessoas, se elas não colocam o amor e a fé como um parâmetro, né? Como uma espécie de amálgama que vai unir aqueles propósitos nobres, acaba se perdendo, né? acaba tomando acaba tomando a coisa, né? A causa pela coisa, como a gente disse antes, né? A evolução ela é inevitável, né? A evolução é inevitável. Aliás, talvez esse seja o único dogma da doutrina espírita, né? Evoluir sempre, tal é a lei, não é isso? Evoluir sempre, tal é a lei. Então, nós vamos continuar essa evolução. Vamos, vamos continuar essa evolução, né? Mas precisamos entender, né, o nosso papel. Precisamos despertar, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso de uma maneira desagradável, né? Aliás, uma boa parte ainda da humanidade passa por isso. Nós precisamos de um empurrãozinho, né, à matéria. Na verdade, não é bem da matéria, né? Nós acabamos tendo um empurrãozinho da vida, né? Das leis divinas, que quando a gente não está dando a importância devida às coisas importantes da nossa reencarnação, acaba batendo um sofrimento na nossa porta, né? Então, é como se a vida estivesse mandando um alerta de que você precisa cuidar de outros assuntos na sua vida. E aí, muitas vezes, essa lembrança, esse despertador, né? O sofrimento é como se fosse um despertador. E esse despertador, às vezes, é desagradável mesmo, doloroso, né? Esse empurrãozinho que a vida nos dá. Ainda para a maioria das pessoas, né, para a maioria de nós passamos por isso, né? Eu diria que a grande maioria, né, passa ainda por essa necessidade. Alguns mais, outros menos, mas praticamente toda a humanidade, salvo raras exceções, que já se despertaram, né, para a vida espiritual, para o entendimento do que nós estamos fazendo aqui na Terra. Salvo essas exceções, a maioria ainda de nós ainda precisamos de um empurrãozinho da matéria para dizer, não da matéria, um empurrãozinho da vida, né, aqui na matéria, para dizer, olha, você precisa se tocar, né? Você precisa acordar, você precisa se despertar, né? O que nós precisamos, então, né? O que nós viemos fazer aqui, nesse planetinha azul? É uma pergunta que a gente faz, né? Muitas pessoas, como eu já disse antes, a maioria faz essa pergunta em momentos de sofrimento, né? E o momento de sofrimento é um momento importante para o espírito. A gente vê muito dentro do centro espírita, né? As pessoas chegando e no momento de dor, porque as pessoas às vezes estão no centro espírita como a última tábua de salvação, né? Já foram no médico, já foram num psiquiatra, já foram no psicólogo, foram até numa religião tradicional que a família delas frequentava,
Aí não dá mais, nada mais faz sentido, ela vai no centro espírita, né? E chegando no centro espírita, claro, melhora, né, de imediato, porque chegando no centro, a pessoa vai ser bem recebida, vai ter o apoio espiritual, vai tomar um passe, vai receber uma água fluidificada, vai assistir boas palestras, né? E, e aí ela vai melhorando, né? Vai melhorando, vai melhorando. Eu já vi isso acontecer muito, né? E aquele problema parece que já não é tão sério assim, né? Claro, sempre ao chegar no centro espírita, a gente vai entendendo que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Por exemplo, se a pessoa chega lá e é identificado que aquela pessoa está obsediada, né? Todos os centros sérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo orientam aquela pessoa, claro. O espírito obsessor vai ser tratado, né? Porque é um doente, né? Como nós, né? Somos doentes também, vai ser tratado, vai ser atendido, vai ser orientado. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Mas muitas vezes, muitas pessoas, quando as coisas melhoram, aí abandona, né? Eu não digo nem o tratamento. Às vezes, o tratamento a pessoa até termina, mas abandona a doutrina espírita, né? Mesmo dizendo, eu sou espírita, mas deixa de frequentar, deixa de estudar, deixa de fazer a sua parte. Eu estou falando aqui do espiritismo porque é a doutrina que eu frequento, que eu estudo, né, que eu me dedico, mas imagino que isso deva acontecer em várias outras religiões, né, vários outros caminhos espirituais. Aí pronto, aí passou aquela fase de dor, aquela pessoa não se trabalhou, ou se trabalhou muito pouco, né, cai de novo nas coisas, no conto da matéria, né? Não é o conto do vigário, é o conto da matéria. E vai lá, né? Volta a ter as mesmas atitudes que tinham antes, volta a dar prioridade às coisas da matéria, ao valor do trabalho, à dedicação absurda, né, a essas coisas e tal, e não tem o equilíbrio, né? Porque a gente deve buscar o equilíbrio na nossa vida, né? E acaba se perdendo novamente, né? Acaba se perdendo. E aí, daqui a pouco, vem a vida e dá uma outra rasteira, né? Ou, como eu disse antes, o despertador da vida para essas pessoas, que é uma boa parte considerável da humanidade, né? É, o despertador toca novamente e ela volta para o centro espírita, né? Prometendo a Deus, né? Na verdade, Deus quer muito essa promessa, né? A promessa tem que ser feita para você mesmo, né? Aí prometendo a Deus, né? Prometendo a boa espiritualidade, que daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Melhora de novo pelas razões anteriores que já coloquei, e aí volta a se afastar das coisas boas do espírito, né? Então, algumas pessoas me falam assim, Sócrates, por quê, né? Por que nós precisamos sofrer ainda para crescer, né? Eu digo, olha, porque nós somos mal acostumados a isso, né? Nós damos de barriga para as coisas importantes, né? Nós não enfrentamos as verdadeiras lições, né, de aprendizado na nossa vida e vamos caindo no ponto da matéria. Mas a evolução é a evolução, ela ela é algo que nós precisamos passar, né? Nós vamos precisar evoluir. A evolução, o crescimento espiritual é inexorável e é como se a vida estivesse nos puxando para a reflexão sobre as coisas que nós deveríamos aprender nessa reencarnação e que nós nos comprometemos, né? Comprometemos lá antes de reencarnar. Comprometemos com quem? Né? Com nós mesmos, né? Esse é o grande compromisso da vida, é um compromisso com a gente mesmo. Nós nos comprometemos
a sermos espíritos melhores, né? A olharmos mais para as coisas espirituais. Nós nos comprometemos muitas vezes a aprender a perdoar, né? Aprender a se relacionar melhor, aprender a amar mais, né? E nós vamos deixando de lado essas principais lições que nós fazemos aqui. Nós precisamos trabalhar essas nossas imperfeições, né? Nós reencarnamos, afinal, para melhorarmos as nossas imperfeições, né? Tanto aprendendo coisas novas, como fazendo coisas antigas de uma maneira melhor, né? E a gente ouve muito falar que no espiritismo a gente pode crescer pela dor ou pelo amor. A maioria de nós, né, crescemos pela dor, e mesmo aqueles que já experimentaram crescer pelo amor, de vez em quando precisa crescer pela dor, porque ainda é a nossa chave, né, para o crescimento. Precisamos mudar essa chave do nosso crescimento e buscarmos crescermos mais pelo amor, né? E é esse o convite principal de uma palestra sobre isso, né? Se a gente não buscar ter fé na vida, fé na humanidade, fé na espiritualidade, fé em Deus e fazer as coisas com amor no coração, a gente vai continuar a sofrer, né? Porque o sofrimento é a vida querendo dizer para você, querendo te chamar a atenção, olha para esse lado aqui, viu? Olha para essa situação, olha para esse estado atual que você se encontra, né? Alguns amigos meus me perguntam, né? Sócrates, quando é que a gente vai sair de um planeta de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração? Todo mundo quer entrar no mundo de regeneração, né? Como assim, fosse um piscar de olhos, um estalar de dedos. Eu digo, olha, nós vamos entrar no mundo de regeneração quando a nossa chave de crescimento, o nosso vetor de crescimento, e aí da maior parte da humanidade, for o crescimento pelo amor e não pela dor, né? E aí o mundo vai estar vivendo num mundo melhor. Será que nós já estamos nesse nível, né? Eu acho que tudo indica, né? Inclusive os espíritos têm relatado isso, que nós estamos numa fase de transição, né? Fase de transição significa que, ora, nós estamos vivendo uma situação que já vivíamos antes, no passado, que é um mundo de guerra, um mundo de ódio, de ressentimento, de rancor, né? E, ora, nós estamos vivendo num mundo novo, né? Que é um mundo de sabedoria, é um mundo de crescimento pelo prazer de realizar as coisas, de ajudar o próximo, de realizar caridade, um mundo de amor, né? Estamos nesse limiar de um novo mundo, mas ainda não estamos completamente nesse novo mundo. Isso vai depender da maioria da humanidade ter o viés de crescimento pelo amor, né? Eu entendo que nós podemos ter algumas atitudes nessa vida para mudarmos esse vetor de crescimento espiritual. Deixarmos de crescer pela dor, ou principalmente pela dor, e buscarmos a crescer pelo amor, né? Claro que o mundo de regeneração não é o mundo dos espíritos perfeitos, não, viu, gente? O mundo de regeneração é um mundo que vai ter muito mais amor e paz do que dor e sofrimento, né? Mas ainda é um mundo de espíritos que precisam trabalhar muito ainda, né? Então, assim, nós precisamos de pelo menos três coisas importantes, né? Para a gente buscar crescer pelo amor. Primeiro é a gente buscar se conhecer melhor, né? Dentro daquela história, o que que eu vim fazer aqui nesse planetinha azul, né? O que que eu estou fazendo aqui? Dentro desse questionamento, a gente tentar elencar mesmo, né? Quais são os meus defeitos, quais são as minhas virtudes,
que eu posso melhorar, né? Quais são as pessoas que eu preciso perdoar ou pedir perdão, me relacionar melhor, quais são minhas sombras, né? Ou seja, aquela parte nossa que a gente nem conhece exatamente, né? Tá meio à margem do nosso conhecimento superficial, né? A gente não traz à tona a consciência, o conhecimento dessa parte. Então, quem eu sou, né? Eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso buscar isso, né? Claro, existem inúmeras maneiras de fazer isso, né? A gente pode buscar ler mais sobre a necessidade do autoconhecimento, a gente pode fazer isso através até mesmo no centro espírita, né? Nas reuniões, nos encontros espíritas, tentar entender mais quem é que nós somos, buscar refletir o tempo todo sobre as nossas atitudes. Será que nós estamos sendo nós mesmos aqui, né, nesse planetinho azul? Às vezes, num encontro, né, com alguma pessoa, com alguém mais sábio, existem pessoas também que preferem fazer isso através de profissionais, como psicólogos, terapeutas, coaches, né? Enfim, a gente deve estar sempre disponível a buscar se conhecer melhor, né? Essa é a verdade. Não é fácil, né? Mas quem é que disse que a gente veio aqui nesse planetinha azul só para fazer coisas fáceis, né? A gente veio aqui para fazer coisas às vezes difíceis, né? O autoconhecimento é, é, é algo às vezes complicado, né? Porque a gente vai encontrar alguns monstrinhos dentro de nós, a gente olha assim a princípio e diz, não, isso aí não sou eu não, né? Isso aí é outra pessoa, não. Às vezes somos nós mesmos, né? Então a gente precisa trazer esses nossos monstrinhos para fora e tentar lidar com eles, né? Tentar lidar com aquela parte nossa que a gente não sabia, né? Então, também a gente pode acabar também se surpreendendo, conhecer coisas interessantes dentro de nós, né? Então a gente buscar se conhecer melhor e entender o nosso papel nesse mundo, né? Tentar entender o que nós estamos fazendo aqui. O que eu vim fazer aqui nesse planetinha azul, né? Eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar no plano espiritual, né? Aprendendo coisas novas, mas eu resolvi, né? Claro, orientado pela boa espiritualidade, eu resolvi reencarnar. Reencarnei, e agora, né? O que fazer? A gente deve buscar sempre isso. Se a gente ficar buscando refletir sobre a nossa reencarnação, a resposta vem, tá? A resposta vem e às vezes não é assim uma resposta fácil, né? Não é algo fácil, né? Às vezes a gente precisa escolher uma nova profissão, né? Se relacionar com outras pessoas, fazer algo que a gente não estava acostumado a fazer, não sei, né? Se a gente tiver muito fora da nossa linha de propósito de vida, muitas vezes as pessoas caem numa espécie de crise existencial. Então, antes que a gente caia nessa crise, a gente precisa ficar se questionando, né? Quem eu sou e o que eu vim fazer aqui nesse planetinha azul, né? Eu tenho, às vezes, numas aulas, tanto na doutrina espírita quanto fora dela, né? Eu faço uma brincadeira, uma atividade, eu faço exatamente essa pergunta, né? Quem sou eu? Aí eu pergunto para as pessoas, quem é você? Né? E aí as pessoas começam a falar mais sobre, a princípio, né, falar mais sobre o papel dela no cenário social. Eu sou um professor, eu sou um advogado, eu sou um médico. Aí eu digo, não, mas isso aí é a sua profissão, mas quem é você? Aí a pessoa diz, não, mas eu sou pai de família, não sei o quê, eu sou a mãe, não sei o quê. Aí eu digo, não, mas isso aí é seu papel social, mas quem é você? Aí a pessoa, principalmente aí na doutrina espírita, né, nas aulas
da doutrina espírita que eu ministro, e aí algumas pessoas dizem assim, eu sou um espírito imortal. Né? Tá, mas que espírito imortal? Né? Claro que eu faço isso não buscando uma resposta, né? Eu faço isso provocando que as pessoas reflitam sobre quem são, e às vezes a pergunta é mais importante do que a resposta, né? Então, as pessoas buscam refletir sobre o seu papel aqui na vida, o que eu estou fazendo aqui, né? E, e o que eu preciso trabalhar, tá? O que eu preciso fazer aqui para ser um espírito melhor. Existem coisas gerais, por exemplo, né? Então, nos relacionarmos com as outras pessoas é algo claro isso, né? Para todos, né? Todos nós precisamos nos relacionar melhor, mas nos relacionarmos verdadeiramente, né? Não é só aquela relação de pela superfície, né? Aquelas amizades de redes sociais. Tem gente que tem 10 mil amigos, 20 mil amigos nas redes sociais, mas amizade de verdade, né? Às vezes você tem duas ou três. Né? Então, é necessário que a gente busque se conhecer melhor, entender o nosso papel aqui nesse planetinha azul. E, mais uma vez, lembrando, né? Cada reencarnação é diferente uma da outra. Não adianta eu olhar para o outro e falar, meu papel é igual ao de fulano, ali não é. Né? Cada um tem um papel a realizar aqui, um rol de aprendizados a fazer aqui. E, no fundo, se buscarmos refletir de uma forma madura, de uma forma com muita consciência, a gente acaba chegando, né, a entender o nosso propósito de vida, o nosso propósito reencarnatório. Como eu disse antes, nós crescemos, né, a maioria de nós cresce mais pela dor, e mesmo aqueles que já sabem crescer pelo amor, de vez em quando vem uma dorzinha, né, ou um sofrimento grande. É importante que a gente reconheça e enfrente essas dores, né? Porque o sofrimento ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é o aprendizado. Se a gente não aprende com aquele sofrimento, o que acontece? Da mesma maneira que se a gente está fazendo um curso, né, e a gente faz uma prova e a gente não a gente naquela prova a gente acaba não passando, né, a gente vai precisar repetir aquela matéria, né? Então, se a gente não aprendeu com aquela prova que a gente passa na vida real, o sofrimento pode voltar, né? É aquela história que eu estava falando da pessoa que vai para o centro espírita, num momento de sofrimento, toma uma água fluidificada, toma um passe, né? Assiste uma boa palestra, pronto, já estou bem, não aprendeu, né? Ele apenas se refrescou, né? Foi um momento de refazimento, né? Mas ainda não aprendeu a lição que ele precisa, né? Tem a ver sempre com melhorias, né? Melhorias do ponto de vista moral, sobretudo quando a gente está quando a gente passa por um sofrimento que chega até esse nível, tá? Então é importante que a gente reconheça, né? O sofrimento por si só ele não tem efeito, né? A gente precisa buscar reconhecer aquela dor, claro. Não podemos empurrar com a barriga, né? Porque muitas vezes a pessoa está passando por um sofrimento moral, vou empurrar com a barriga. O que é? Tomar um analgésico moral, né? Para muitos, uma bebida lícita, uma droga ilícita, né? O exagero em festas e tal, acaba sendo esse analgésico moral que a pessoa tem para deixar de lado seus problemas. Não, vamos enfrentá-los, né? Tentar entender por que nós estamos a sofrer e buscar, daqui para frente, de uma forma verdadeira, sermos espíritos melhores. Não estamos buscando a perfeição, né? Porque ela não existe, perfeito é Deus, mas vamos buscar melhorarmos e a melhora sempre existirá, né? O espiritismo é uma doutrina evolucionista, né? Evolucionista, obviamente, do ponto de vista espiritual. Então nós vamos sempre melhorar. Agora, podemos melhorar mais rápido, dentro do ritmo que a gente escolheu, ou
indo, assim, sendo empurrado pela vida com dor e sofrimento moral. Tá? Bom, daí a gente pode também buscar, né? E aí para o terceiro, assim, dentro dessas dicas, né? Da gente buscar crescer pelo amor, a gente tentar buscar fazer as coisas que realmente nos dão felicidade, que nos dão prazer, né? Vontade de realizar e de realizar pelo amor. Né? Ajudar alguém, né? Ou ajudar um grupo que precisa, entrar num projeto que ajuda as pessoas, a comunidade ou a natureza, né? Nos engajarmos em projetos, mas assim, mas sobretudo, tudo bem, a gente pode até fazer, às vezes as pessoas fazem isso até por culpa, né? Eu já ouvi algumas pessoas comentando, esse pessoal aí de grupos de caridade faz isso por culpa, né? Pode ser, né? De qualquer maneira, está transformando um sentimento, né, de sofrimento por algo positivo, né? Mas o importante é fazer isso, buscar fazer isso por vontade, né? O que você sabe fazer bem e que o mundo precisa, né? E que você não vai ficar esperando os outros te convidarem ou o governo deixar ou a sociedade achar que é importante. O que você, como cidadão, pessoa física, como espírito, gostaria de fazer para que esse mundo fosse um mundo melhor, e isso, de alguma maneira, satisfaz a sua necessidade espiritual, a sua necessidade reencarnatória, né? A gente pode pensar sobre isso, né? Não precisa ser nada grandioso, precisa ser uma um projeto social extraordinário, né? Ou você buscar, sei lá, ser presidente de um país. Não, é algo, às vezes pode ser algo pequeno, mas para aquela pessoa, para aquele propósito, para aquela comunidade, às vezes para a sua família, para a sua cidade pequena, para o seu bairro, aquilo ali vai fazer sentido. É algo que você pode oferecer. Não, óbvio, sem pensar, claro, sem pensar no retorno material, né? Senão você não está indo em direção às coisas do espírito. É claro que muitas vezes, quando você vai pelas coisas do espírito, a matéria acaba sorrindo para você, né? As coisas acabam acontecendo, porque a matéria está a serviço do espírito e não o espírito a serviço da matéria. Quando nós olharmos para isso dessa forma, né, quando a gente entender que o principal nessa vida é o espírito, o principal sou eu, o principal é o meu próximo, né, e que a matéria é apenas um instrumento para o crescimento espiritual, nós vamos viver uma vida melhor e uma vida mais plena. Para encerrar, eu gostaria de parafrasear Mahatma Gandhi, né? Um homem que entendeu bastante o seu papel nesse mundo, o seu projeto reencarnatório, se tornando líder de um povo, né? Onde buscou a independência através de movimentos pela paz. Ele dizia assim, ó, em relação à paz, ele dizia assim: não existe caminho para a paz é o caminho. E aí eu vou parafrasear ele e dizer que não existe caminho para o amor. O amor é o caminho. E eu agradeço mais uma vez a todos, a casa pelo convite, e vamos fazer a oração final de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao amigo e mestre Jesus por estarmos mais uma vez em sintonia com o teu amor e com a tua paz. Que possamos rememorar as nossas escolhas, o nosso propósito de vida e que possamos ser cada vez mais merecedores do amor divino.
Que a tua paz, Mestre, esteja conosco, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado e até a próxima.